Literatura assistida, a leitura que te acompanha. A Arte da Guerra. Documento 13. 12 espiões. Sun Tzu disse: quando um exército de 100.000 homens é mobilizado, e marcha por 1.000 li, as despesas diárias do povo e do governo equivalem a 1.000 peças de ouro. Haverá agitação tanto interna quanto externa, e 700.000 famílias ficarão impossibilitadas de cumprir seus deveres, devido ao cansaço das viagens. Se o impasse se prolongar por anos, tudo por uma vitória de um único dia, e alguém for ganancioso, por posição ou sem peças de ouro, permanecendo ignorante da situação do inimigo, isso é o cúmulo da desumanidade. Tal pessoa não é um general capaz, nem um conselheiro leal, e nem um líder vitorioso. Portanto, a razão pela qual governantes sábios e generais virtuosos conseguem conduzir outros à vitória e alcançar sucesso além das massas, é porque possuem conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio não pode ser obtido de espíritos ou deuses, não pode ser deduzido de eventos passados e não pode ser verificado por cálculos. Ele deve ser obtido das pessoas, daqueles que conhecem a situação do inimigo. Portanto, existem 5 tipos de espiões: espiões locais, espiões internos, agentes duplos, espiões descartáveis e espiões vivos. Quando esses 5 tipos de espiões são empregados, seus métodos são desconhecidos ao inimigo. Isso é chamado de estratégia divina, um tesouro para qualquer governante. Os espiões locais são empregados por serem da mesma aldeia. Os espiões internos são empregados por serem funcionários. Os agentes duplos são empregados por serem, em tese, espiões inimigos. Os espiões descartáveis espalham informações falsas aos espiões inimigos. Os espiões vivos reportam os fatos colhidos. Portanto, em assuntos que dizem respeito aos 3 exércitos, nada é mais íntimo do que espiões. Nenhuma recompensa é mais generosa do que a concedida a espiões, e nenhum assunto é mais confidencial do que aquele que envolve espiões. Somente um sábio pode empregar espiões, somente uma pessoa benevolente e justa pode utilizá-los, e somente os mais astutos podem obter a verdade sobre espiões. Espiões são usados em todos os assuntos da guerra. Se notícias das atividades de um espião forem ouvidas antes que elas sejam realizadas, tanto o espião quanto o informante morrerão. Sempre que um exército desejar atacar, uma cidade sitiar ou eliminar uma pessoa, os nomes do general defensor, seus acompanhantes, mensageiros, porteiros e servos devem ser conhecidos de antemão. Nossos espiões devem ser instruídos a obter essas informações. Devemos também investigar os espiões inimigos que vieram nos espionar e, em seguida, explorá-los, guiando-os e libertando-os. Assim, agentes duplos podem ser obtidos e utilizados. Através desse conhecimento, espiões da própria cidade natal, e dentro das próprias fileiras, podem ser obtidos e utilizados. Através desse conhecimento, até mesmo espiões suicidas podem ser usados para espalhar mentiras ao inimigo. Através desse conhecimento, até mesmo espiões vivos são consolidados. O governante deve conhecer os assuntos desses 5 tipos de espiões, e esse conhecimento deve ser obtido através de agentes duplos. Agentes duplos devem ser usados abundantemente. No passado, quando a dinastia Yin ascendeu ao poder, Yi serviu na dinastia Xia. Quando a dinastia Zhou ascendeu ao poder, Li Ya serviu na dinastia Yin. A referência recorda 2 conselheiros lendários, Yi Ji, que abandonou a decadente dinastia Xia e apoiou a ascensão dos Yin, e Li Ya, que serviu os Yin, mas aderiu à nova ordem instaurada pelos Zhou. Portanto, governantes sábios e generais virtuosos, que sabem empregar os espiões mais inteligentes, certamente alcançarão grande sucesso. Esta é a essência da guerra e o fundamento sobre o qual os 3 exércitos se apoiam para suas ações. Nota editorial. O 13º documento, dos espiões, conclui o tratado com uma reflexão sobre o poder invisível, a informação. Aqui, Sun Tzu abandona completamente o campo de batalha físico e mergulha na esfera da inteligência estratégica, mostrando que a guerra não é decidida pelo choque das armas, mas pelos fluxos secretos de conhecimento.
Essa formulação conecta-se diretamente aos conflitos contemporâneos, nos quais a disputa pelo controle da informação, seja por vigilância digital, manipulação de narrativas ou guerra híbrida, frequentemente antecede e determina os desfechos militares. O campo de batalha desloca-se para redes invisíveis, em que dados, percepções e desinformação tornam-se armas decisivas. Ele inicia com uma crítica contundente à irracionalidade militar. Mobilizar 100.000 soldados, marchar por 1.000 li e sustentar a guerra às custas de 700.000 famílias, tudo por causa de ignorância sobre o inimigo ou por ganância, é o ápice da desumanidade. O custo humano, econômico e social da guerra é tão gigantesco que insistir na ignorância é, para Sun Tzu, equivalente ao crime. A filosofia política é explícita. A guerra é um empreendimento coletivo, mas o erro é sempre individual. Um estrategista que luta às cegas destrói a sociedade que prometeu proteger. Governantes sábios se consolidam porque possuem conhecimento prévio, não adivinhações, não presságios divinos, não cálculos abstratos, mas informações obtidas. Uma ruptura direta com visões mágicas ou fatalistas da guerra. A história não se decide por deuses, mas por seres humanos que sabem mais do que seus oponentes. Ele define então 5 tipos de espiões: locais, internos, agentes duplos, descartáveis e vivos. Cada tipo corresponde a uma camada social distinta: aldeões, funcionários, inimigos infiltrados, desinformadores e observadores que retornam, uma verdadeira arte da espionagem. Manipular relações sociais, entender as motivações humanas e navegar entre lealdades conflitantes para obter a informação que decide a vitória. Esse ponto permite uma leitura crítica em termos de conflito social. A própria eficácia da espionagem depende da fragmentação interna das sociedades. Desigualdades materiais e disputas de interesse, frequentemente organizadas em termos de classe, tornam indivíduos e grupos mais suscetíveis à cooptação, infiltração ou conversão em agentes. A decoesão dos que possuem menos recursos não é um acidente, mas uma condição explorável pela estratégia. Os métodos dos espiões devem ser invisíveis ao inimigo. Essa invisibilidade é o que Sun Tzu chama de estratégia divina. Não há magia. O divino é simplesmente o invisível. Os espiões locais são valiosos porque conhecem o território, os internos porque conhecem a administração, os agentes duplos porque carregam a mentalidade do inimigo, os descartáveis porque disseminam mentiras estrategicamente, práticas hoje amplificadas em escala digital, a produção deliberada de desinformação como instrumento estratégico. A diferença moderna está na velocidade e alcance dessas operações, que podem afetar populações inteiras em tempo real, intensificando ainda mais a assimetria entre aqueles que produzem e aqueles que consomem informação, os vivos porque retornam com informações concretas. Sun Tzu afirma que nenhum assunto é mais íntimo, mais bem recompensado e mais sigiloso do que o trabalho dos espiões. Este é o ponto culminante do livro. A informação é o bem mais precioso do Estado. O verdadeiro poder se apresenta como a habilidade de coordenar uma rede de sinais e mediações humanas. O controle dessas redes tende a concentrar-se de forma centralizada. A assimetria de acesso à informação reforça hierarquias já existentes, permitindo que elites políticas e econômicas operem com níveis de conhecimento inacessíveis à maioria. Ele afirma ainda que, se rumores sobre as atividades de um espião se espalham antes que sua missão termine, tanto o espião quanto o informante estão condenados. A informação é tão poderosa que sua exposição destrói sua própria utilidade. Para atacar uma cidade, derrotar um general ou eliminar um líder, é necessário conhecer antecipadamente os nomes e funções daqueles que compõem sua estrutura: mensageiros, porteiros, servidores, acompanhantes. O estrategista deve infiltrar-se nas redes de confiança do inimigo antes mesmo de lançar um único golpe. A guerra é, nesse sentido, a desconstrução silenciosa dos vínculos sociais do adversário. Sun Tzu recomenda investigar os espiões que o inimigo enviou e convertê-los em agentes duplos. O conhecimento deve fluir em direção a quem sabe utilizá-lo. Ele relembra então 2 episódios lendários: Yi Ji, que abandonou a decadente dinastia Xia para auxiliar a ascensão do Jin, e Lu Ya, que serviu ao Zi mas posteriormente apoiou a dinastia Dezhou em sua vitória. Cada um é exemplo do poder dos agentes duplos, figuras que atravessam regimes, sistemas morais e fronteiras políticas. A espionagem não é um apêndice da estratégia, mas sua essência. Sem informação, não há cálculo. Sem cálculo, não há vitória. Toda estratégia, de ataque, defesa, logística, moral,
Topografia. Depende dos dados invisíveis obtidos através da observação humana. Com esse final, Sun Tzu reafirma o verdadeiro núcleo de seu pensamento. A guerra é decidida antes de começar, e é decidida não por violência física, mas por conhecimento. Conhecimento e informação são ferramentas de transformação. Assim se encerra o tratado, não com clangor das armas, mas com silêncio dos que observam, escutam e sabem. Não é irrelevante que este seja o capítulo final na organização moderna do tratado. Ao concluir com a espionagem, a tradição editorial consagra a primazia da informação sobre todas as demais dimensões da guerra. O fechamento não é apenas temático, mas estrutural. Tudo que precede, terreno, disciplina, energia, forma, encontra aqui sua condição de possibilidade. Em última instância, o texto sugere que o poder não reside apenas na força ou na bravura, mas na capacidade de saber antes, mais e melhor. Em sociedades marcadas por profundas desigualdades, essa capacidade tende a se concentrar, perpetuando ciclos de dominação que operam menos pela coerção direta e mais pelo controle assimétrico do conhecimento. A Grande Conquista. Finalizamos mais um livro. Nos vemos no próximo projeto. Literatura assistida. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se. Colabore para manter esse projeto vivo. Envie um Pix escaneando o QR Code na tela. Você também pode apoiar nosso trabalho no Apoia-se. Link na descrição e no primeiro comentário fixado.